Não, perfeito, pessoal. Já vamos começar aqui. Queria agradecer a presença, de todos e queria já começar a discutir um pouco sobre o tema do webinar, que é como a gente vai ter as relações de trabalho e entender um pouquinho em relação a expectativas e alguns dos cenários, possíveis que nós podemos ter, eh, agora pós Covid-19 e também fazer um paralelo de como, as práticas de gestão 3.0 elas podem, auxiliar nesse, novo normal pós, Covid-19. A gente está num momento que ainda é o início da crise, o Brasil ele está na linha do tempo em torno de 4 a 8 semanas, se a gente for comparar com Europa e com outros países no mundo, e a gente já consegue entender algumas mudanças, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de relações de trabalho e também de relacionamento interpessoal. Então, a proposta aqui do webinar, a gente discutir um pouquinho disso e depois fazer as correlações. Para que a gente possa discutir sobre um tema, eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Por que que eu gosto de fazer o que eu faço? Eu acho que eh, ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmo e ter novas maneiras de pensar e também qual é o impacto que elas podem ter no ambiente de trabalho. Como eu faço isso? Ele vem muito relacionado a gerar curiosidade, né? Eu acho que o conhecimento, ele traz a oportunidade das pessoas se questionarem por que que elas fazem determinadas coisas e como é que elas podem mudar. Um pouco de conhecimento que eu tenho é na área de agilidade, então tenho a formação de Kanban Coach, também tenho a graduação na área de administração de empresas e tenho a certificação de Advanced Scrum Master. O papel que eu tenho atualmente, eu sou diretor de tecnologia e também sou facilitador de gestão 3.0. Que eu amo fazer é trabalhar com tecnologia, gosto muito de agilidade e de corrida de rua. Então, esse ano eu tinha como objetivo fazer os 1.000 quilômetros em 12 meses e no meio do caminho apareceu aí o coronavírus aí que está fazendo esse desafio ficar mais emocionante, né? Então, para a gente começar, eu vou dar um pouquinho de histórico de outras crises que nós tivemos e qual que é a correlação que a gente tem de outras crises junto com o Covid-19. Então, se a gente pegar aqui, do ponto de vista histórico, essa é a primeira crise que nós temos que a gente tem um componente novo, que foi o bloqueio das movimentações de pessoas e também as políticas de distanciamento social. Então, em nenhuma crise anterior a gente teve esse componente. Então, essa é um componente que traz um impacto totalmente diferente para cenários que nós tínhamos anteriormente. A parte de desemprego, a gente teve outras crises com desemprego, mas o que está se projetando nesse momento, devido ao Covid, é um aumento muito acentuado e no intervalo de tempo muito curto de desemprego. Então, se a gente for pegar o histórico aqui do Brasil, no último trimestre de 2019, a gente estava com uma taxa de desemprego pelo IBGE de 11%. Existem projeções que no segundo trimestre desse ano a gente aumente para 14%. Isso vai ter um impacto bastante grande do ponto de vista de liquidez financeira no mercado. Renda familiar, devido ao aumento acentuado do desemprego,
e isso está muito concentrado em alguns setores da economia, principalmente serviço, a gente vê uma diminuição bastante acentuada da renda média familiar no Brasil. Inflação, até o momento, imagina-se que a inflação ela vai ficar dentro da média, então não existe, nesse momento, nenhum fator inflacionário, mas existe um risco muito alto relacionado ao remédio financeiro que o governo vai dar. Então, se a gente colocar muito dinheiro no mercado, a gente tem uma pressão inflacionária alta. Se colocar pouco dinheiro, a gente também tem o outro extremo, que é ter uma recessão muito acentuada. Então, a gente tem dois problemas grandes. E um outro complicador aqui para o Brasil é um primeiro momento que nós estamos tendo uma taxa de Selic tão baixa, tá? Então, se a gente for olhar do ponto de vista econômico, a gente tem alguns elementos novos dentro dessa equação. Taxa Selic, o bloqueio de movimentação de pessoas, então a parada repentina na economia, e também um aumento muito acentuado numa curva de tempo muito pequena da taxa de desemprego. E um impacto muito grande num setor que emprega muitas pessoas, que é o setor de serviços. Então, a gente tem cenários aí que tem complicadores bastante grandes. Então, só para a gente entender onde é que nós estamos e quais são alguns cenários possíveis aí olhando para o futuro. Então, pós-Covid-19. O que a gente também tem de dado histórico? Se a gente olhar para trás, a última grande crise que nós tivemos foi a crise de 2008. Então, essa crise, ela demonstra que algumas mudanças de comportamento das pessoas, elas permaneceram após a crise. Então, devido à crise, ocorreu uma diminuição de gastos não essenciais, ocorreu uma diminuição no valor médio do gasto que a pessoa tinha, pessoal, e também ocorreu uma mudança dos canais de compra. Por que ocorreu uma mudança desses canais de compra? As empresas que fazem uso de e-commerce, elas têm um preço médio inferior, então menor, do que empresas que tenham presença física. Então, a gente teve dois tipos de comportamento, que é a pessoa querer gastar menos ou melhor, no meu ponto de vista, e uma mudança no canal. Então, a gente teve uma abertura muito grande, principalmente Estados Unidos e países da América, uma mudança de canais de compra do canal físico para o canal virtual. Se a gente olhar para o Brasil, a crise de 2008 ela teve um impacto, e o impacto no PIB se deu em 2009, com uma redução do PIB em 3%. Mas se a gente olha o PIB de 2010, o Brasil teve um aumento no PIB de 7,5%. Foi o maior aumento desde 84. Então, é um outro fator que a gente precisa levar em consideração. Existem alguns comportamentos que as pessoas acabam adquirindo nesse período que eles persistem no tempo. Opa, passei um slide a mais. Também, se a gente for observar, as empresas que saíram fortalecidas da crise de 2008, elas trabalharam em 5 dimensões. Elas conseguiram reagir rapidamente às mudanças que estavam acontecendo, elas tiveram a sensibilidade para entender esse comportamento do consumidor, um consumidor mais consciente e fazendo melhor utilização do seu dinheiro. São empresas que conseguiram inovar para adaptação dessas novas realidades. Então, uma característica de inovação bastante grande. A gente tem exemplos de algumas startups unicórnio que nasceram nesse período. Então, a gente tem o caso aí do Uber, a gente também tem Airbnb, e a gente tem um aumento muito acentuado da Amazon. Então,
mudanças de hábitos. A gente começa a fazer utilização da economia do compartilhamento. Otimização de custos, então as empresas trabalhando cada vez mais forte na otimização dos custos dela. E por último, as empresas elas realinharam os investimentos que elas tinham previsto para acontecer em 2007, 2008 ou 2009, no período da crise, para aquele novo contexto. Então, temos uma mudança significativa aí. E o que acontece? A gente precisa levar em consideração também que a gente tem algumas características que acabam auxiliando para que as pessoas possam desenvolver novos hábitos. Então, esse período de quarentena, onde as pessoas, em média, estão ficando de 15, 30 ou um período maior em casa, faz com que essas pessoas tenham rotinas novas que elas não tinham anteriormente. E a partir dessas rotinas novas, a gente tem a possibilidade da criação de novos hábitos. A gente também tem uma recompensa. Então, quais são os benefícios que as pessoas estão observando a partir dessas novas rotinas? Pegar um exemplo bastante simples, nós tínhamos pessoas que não tinham o hábito de fazer pedidos online. Então, a pessoa tem a necessidade de fazer novos pedidos online. A partir do momento que ela faz novos pedidos online, ela percebe que aquilo é muito conveniente e até melhor do que ter que sair para fazer a compra, e oferece outras características, e isso faz com que, a partir dessa recompensa percebida, eu tenha disparadores mentais para a criação de novos hábitos, que é a pessoa ter que permanecer em casa, ela ter a lembrança que se ela sai de casa, ela está indo para ambientes não seguros. E também a gente teve outros eventos que aconteceram que geraram disparadores mentais. Então, a gente teve muitas pessoas indo ao supermercado e fazendo estoque de mantimentos, porque elas imaginavam que talvez a gente tivesse problemas na cadeia logística e não conseguisse encontrar. Então, o que acontece? A gente está num período onde a pessoa rotineiramente, então quase diariamente, acaba tendo novas atividades que ela executa, que ela não executava anteriormente, e isso pode ser criado um novo hábito. Então, os hábitos que as pessoas, ou as rotinas que as pessoas estão executando hoje, quando elas estão em quarentena, se ela percebe que aquela recompensa pode ser mantida mesmo após esse período, ela incorpora esse hábito no dia a dia dela. No caso aí, são compras. Então, um outro exemplo, às vezes a pessoa tinha o hábito de fazer compra de comida, fazer utilização do iFood ou do Uber Eats, mas não fazia compras de supermercado em casa. Então, agora, ela tendo essa necessidade, ela começa a criar o hábito de fazer compras também de supermercado. Então, uma coisa que a gente está trazendo de novidade aí. Então, a gente precisa, e as empresas também, e nós como profissionais, precisamos entender que estão ocorrendo mudanças comportamentais, gerando novos hábitos nos nossos consumidores e, por consequência, impacto direto nos produtos que nós vamos comercializar daqui para frente. Uma outra característica também que a gente precisa levar em consideração é a dimensão da liderança, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre impactos econômicos, como esses impactos econômicos podem ser podem gerar novos hábitos nas pessoas, mas a gente também precisa olhar do ponto de vista da liderança, como é que a liderança deve trabalhar nesses momentos de incerteza, né? Então, sempre quando a gente tem crises ou períodos de incerteza, é esperado que eu tenha essas 5 práticas. Então,
criação de equipes multidisciplinares. Entendo que a maioria das empresas acabou fazendo utilização de comitês de crise. Então, esses grupos multidisciplinares, onde provavelmente a gente teve alguém da área médica, alguém da área de gestão de pessoas, alguém da área de tecnologia, financeira e assim por diante, trabalhando em conjunto para que conseguisse limitar os impactos dessa crise dentro da empresa. Uma outra prática que é importante é uma prática onde as lideranças elas precisam se manter calma nesse momento de incerteza. Então, existe muita apreensão por parte das pessoas, e as pessoas olham os líderes, e esses líderes precisam inspirar calma e também precisa ter um senso de otimismo, né? Como as crises que aconteceram anteriormente são períodos e é cíclico, e a gente acaba sempre saindo desses períodos aí. Então, é importante também as lideranças manterem o pensamento positivo, serem otimistas e manterem a calma. A tomada de decisão agora, ela está num período onde eu não tenho dado histórico, então, como eu mencionei, do ponto de vista histórico, a gente não teve nenhum momento e nenhuma crise onde a gente teve distanciamento social. A gente também não teve, em nenhum momento recente, no Brasil, uma crise onde a taxa Selic tivesse tão baixa. Então, baseado nisso, a gente não pode se valer de mecanismos que nós tínhamos no passado, onde eu olho para o passado e acabo entendendo como o futuro vai ser. Então, quando eu estou em ambientes onde eu tenho uma incerteza maior, é necessário que eu utilize um framework onde eu, num primeiro momento, eu paro, eu faço uma avaliação. Essa avaliação, em períodos de incerteza, eu pego pior cenário e melhor cenário, e a partir de pior cenário e melhor cenário, as lideranças conseguem fazer as antecipações necessárias e a partir dessas antecipações conseguem fazer as ações. Pegando um exemplo muito simples, se a gente fosse observar, a crise do Covid começa na China no final de 2019, em dezembro. Em janeiro, a gente tem casos do Covid fora da China, em alguns países da Europa. E em fevereiro, a gente tem isso chegando Estados Unidos e Brasil, fevereiro/março. O que acontece? Como aquele período de incerteza estava muito grande, a gente tinha que pensar o quê? Pior cenário, que era, eu vou ter essa crise do Covid sendo categorizada como pandemia pela OMS. Segundo pior cenário, o Covid vai chegar no Brasil e vai manter a mesma linha evolutiva que ele teve nos outros países. E próximo cenário, o Brasil começa a adotar as mesmas medidas que os outros países ao redor do mundo adotaram com isolamento social. Se a empresa ela já começasse a atuar utilizando essas tomadas de decisão, pior cenário, melhor cenário, ela já iria fazer um plano, que é antecipação, de como ela poderia movimentar as pessoas para casa, caso isso acontecesse. E daí, quando a medida efetivamente acontecesse, o processo ele seria mais traumático do ponto de vista de execução. Então, quando a gente está em ambiente de incerteza, eu sempre trabalho nesses dois extremos, pior cenário, melhor cenário, e me antecipo, que são a criação dos planos. Uma outra coisa que também é extremamente importante é demonstrar empatia. Então, a gente está num momento onde diariamente e muito frequentemente a gente está recebendo notícias ruins. Então, a gente tem hoje no mundo mais de 1.700.000 pessoas infectadas nesse momento da live e com mais de 100 mil mortes. Então, isso está gerando muita preocupação e insegurança para as pessoas.
A gente também tem segurança do ponto de vista econômico. Já estamos escutando muitos casos de pessoas sendo demitidas. E também tem a preocupação com a família e o próprio isolamento social que traz impactos psicológicos sobre as pessoas. Então, é muito importante o líder se aproximar das pessoas, entender qual que é o momento de cada um e, a partir desse entendimento de momento pessoal, profissional, como é que está do ponto de vista de resiliência psicológica, conseguir dar a devida atenção. E o último ponto é a parte de comunicação, né? Quando a gente tem incerteza, a gente começa a ter muitos boatos. Então, quando eu não tenho uma comunicação que é efetiva, as informações elas começam a surgir no vácuo. Então, quando não tem um canal de comunicação que é frequente, transparente e efetivo, a boataria ela acaba preenchendo esse vácuo que o líder ou a empresa surge. Então, é importante nesses momentos de incerteza a gente ter as lideranças ou a empresa atuando nessas 5 dimensões. Pegando essas 5 dimensões aqui, e só fazendo um paralelo, que é um pouquinho com empresas que têm mentalidade ágil. Então, se a gente olhar aqui, o que a gente tem? Empresas que têm mentalidade ágil, a estratégia dela já direciona todo mundo para um propósito comum. Isso já está incorporado. Então, empresas que já têm essa mentalidade, em momentos de crise, conseguem coordenar e conseguem alinhar toda a organização para se readaptar a essas novas realidades. Pegando alguns exemplos aí, a gente teve a Tesla, que está fazendo um trabalho para que as linhas de produção dela comece a fazer a produção de respiradores. Um exemplo. A segunda, a empresa ela já tem uma estrutura de trabalho onde as equipes já atuam de forma autônoma. Então, quando a gente tem crises ou tem incertezas, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a autonomia das áreas para que elas consigam tomar essas decisões mais rapidamente. Então, organizações que já têm isso incorporado à sua estrutura acabam tendo uma vantagem sobre organizações que não têm. Organizações que não têm essa autonomia distribuída, o que acaba acontecendo? As decisões acabam sendo centralizadas e, pelo fato de serem centralizadas, elas são lentas por natureza, enquanto elas deveriam ser rápidas nesse momento. Uma outra coisa, a gente tem os processos. Os processos em empresas que não têm uma mentalidade de agilidade, eles não foram otimizados. Então, se eles não foram otimizados, eles têm um problema que é o problema de ter a burocracia. Então, eu tenho inúmeras etapas dentro de um processo e essas etapas elas foram criadas no tempo devido a problemas que aconteceram no passado. E esses problemas talvez aconteceram devido a uma pessoa ou duas pessoas não terem clareza ou, infelizmente, serem mal intencionadas, e essa burocracia acabou sendo incorporada aqui. Então, nesse momento, o que a gente precisa ter? Decisões rápidas e ciclos curtos de aprendizado. Por que ciclos curtos? Como mencionei anteriormente, a gente está num momento onde está acontecendo uma mudança de hábitos. Se eu não consigo entender que essas mudanças de hábitos estão acontecendo, eu não consigo incorporar isso aos meus produtos e serviços e eu acabo perdendo o time. Uma outra característica é a parte das pessoas. Então, modelos dinâmicos de gestão, onde os líderes acabam inspirando as pessoas. Isso permite que eu tenha o quê? Um aumento de motivação barra engajamento das pessoas. Então, ter pessoas mais engajadas. E o último é o mais importante, né? Eu imagino que inúmeras empresas que não faziam uso de tecnologias da próxima geração, como nuvem, virtualização de aplicações, entre outras tecnologias, SD-WAN, que é a virtualização de redes
de tráfego de dados, tiveram uma dificuldade muito grande para se adaptarem a essa nova realidade. Isso fez com que a gente tivesse pessoas, então, funcionários expostos à insegurança e também a empresa não conseguiu aproveitar algumas oportunidades que surgiram nesse momento. Então, é um conjunto aí de pontos aí que nós temos. Então, aqui é só para entender o que a gente tem de impactos aqui do Covid e como esses impactos aqui podem ter uma relação direta no nosso dia a dia. Agora, o Fernando, ele vai continuar a apresentação e ele também vai se apresentar. Fernando, vou deixar então agora com você aí do seu lado. Bacana, Fábio. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu compartilhar com vocês a apresentação. Vocês conseguem visualizar a tela? Ainda não, Fernando. Não, só um minuto. Agora sim. Legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Vou me apresentar também. Eu me chamo Fernando Cunha. O que eu faço atualmente? Atualmente eu sou gerente de tecnologia. Eu também sou um facilitador Management 3.0 e sou trainer oficial da Equizem. O que eu amo fazer é gestão, inovação, gestão de projetos, de produtos. Sou apaixonado por tecnologia e temos aprendido cada vez mais aqui com agilidade e isso tem feito parte do nosso dia a dia cada vez mais. Também adoro jogar Airsoft e videogame e amo o que eu tenho, amo a minha família, minhas filhas, minha esposa. Como é que eu faço o que eu faço atualmente, né? Eu levo as pessoas a reflexões por meio de exemplos práticos, de situações cotidianas, de maneira simples, usando um pouco do que nós temos praticado aí no nosso dia a dia. Por que eu faço? É porque eu acredito que o conhecimento ele vai mudar a forma com que as pessoas elas veem o mundo e assim elas podem decidir por mudá-lo. E essa é uma decisão que cada um tem que tomar. Também sou Agile Coach, sou Scrum Master, sou Product Owner, sou Kanban Professional e Cynefin Practitioner. Estudando um pouquinho aí de como ambientes complexos, como que a complexidade ela atua, e principalmente em um modelo, em um momento como esse nosso agora, durante e principalmente o pós-Covid-19. E o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de princípios relacionados ao Management 3.0. Princípios raramente eles mudam. Práticas, elas sempre dependem de contexto. Então, a gente vai usar essas práticas em detrimento de cada contexto que a gente tem. E o Covid está trazendo para nós agora a oportunidade de usar práticas novas.
E o que o Management 3.0 traz de princípios, né, e que podem contribuir para nós nesse momento junto a toda essa mudança de trabalho remoto, entre outras coisas. Torna-se cada vez mais importante a gente engajar as pessoas e as interações que elas têm. Trata-se de a gente melhorar os sistemas de trabalho cada vez mais. Trata-se de a gente ajudar a encantar todos os clientes, né? Em um momento em que a gente vê tantas empresas, tantos segmentos fechados, em que os clientes não podem ser atendidos em função de isolamento social, entre outras coisas. Acho que algo muito transparente para nós no Management 3.0 é gerenciar o sistema, não as pessoas. Influenciando e gerenciando o sistema é que você faz com que as pessoas mudem, né? As pessoas não mudam se você não faz mudanças no sistema. E a cocriação de trabalho, com mais engajamento, com mais participação, com conhecimento coletivo. E eu vou falar um pouquinho deles aqui nos próximos slides. Engajar as pessoas e suas interações. Imaginem que engajar as pessoas já é algo extremamente difícil. Quando se tem todos no mesmo ambiente, quando se tem todos na mesma sala, fazer com que as pessoas estejam engajadas, que as interações aconteçam. Você imagina levar isso para um ambiente virtual, em que parte das pessoas está acostumada a trabalhar assim e outra parte não. Então aqui a gente tem um desafio muito grande de manter o engajamento das pessoas, fazendo com que elas trabalhem orientadas a um mesmo objetivo e que a distância que elas estão uma da outra hoje não seja um empecilho para as interações acontecerem. E nós temos visto ultimamente que muitas soluções tecnológicas têm facilitado com que essas interações continuem acontecendo de uma maneira adequada, né? Uma delas é o Zoom, que é o que a gente está usando agora. Outra delas é o Teams, que propicia para a gente uma série de ferramentas, de oportunidades de interação e de colaboração. E qual que é o nosso papel, né, com relação a isso? O engajamento das pessoas é uma responsabilidade dos gestores. E esse engajamento ele vai depender muito também da questão de confiança que a gente tem com cada uma das pessoas. Durante o trabalho que a gente tem feito remotamente e acompanhando várias outras empresas, vários colegas de trabalho, existe uma preocupação muito grande de garantir que o trabalho esteja acontecendo. E como é que isso tem sido feito? Ligações de 15 em 15 minutos, 5 checkpoints por dia. E os gestores hoje que não estão olhando para modelos novos de gestão, é assim que eles têm feito. Enquanto, na verdade, o que a gente precisa fazer, na verdade, é estabelecer um ambiente de confiança com as pessoas, fazer com que essas pessoas se sintam responsáveis pelo trabalho que elas precisam fazer e fazer acompanhamento por resultados, e não acompanhamento hoje de carga horária de trabalho. Uma das grandes mudanças que o Covid-19 vai trazer para o nosso ambiente agora é que, com o trabalho remoto, existe um questionamento muito grande se as pessoas estão trabalhando. E a partir do momento que você muda a forma de acompanhar, né, não mais por carga horária, e sim por resultado, por entregável, você vai entender que as pessoas estão trabalhando, as entregas têm sido feitas e até com mais velocidade, com mais qualidade do que as que eram feitas anteriormente, onde a gente estava mais acostumado a acompanhar por carga horária. Então, esse engajamento é uma responsabilidade da gestão, fazer com que esse engajamento se torne algo intrínseco da organização. Acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter falando de engajamento aí nos próximos meses depois de Covid-19. Um outro ponto muito importante a gente falar de melhorar o sistema de trabalho. E como é que a gente fala de sistemas de trabalho hoje com as pessoas trabalhando remotamente, com os gestores ainda aprendendo a trabalhar? A gente conseguir trabalhar com colaboração, fazendo com que o sistema, as entregas e as comunicações elas funcionem cada vez mais, com mais efetividade, com mais transparência. Então, algo que não é comum para as organizações é distribuir controle, fazer um processo de delegação mais eficiente. Então, aqui a gente fala que distribuir o controle em uma organização, você não está capacitando só os profissionais, está capacitando também a gestão. E eu falei um pouquinho antes,
Base para isso é confiança. Os gestores precisam começar a confiar mais nas pessoas e os gestores precisam começar a entender que o papel deles não é mais fazer cobranças, não é mais fazer acompanhamento de tarefa dia a dia, não. É distribuir esse controle para que as pessoas tenham condição cada vez mais de decidirem, tomarem decisões em ambientes seguros, em ambientes com restrições claras, para que assim o sistema melhore, para que assim as pessoas tenham mais controle, para que assim as pessoas tenham mais autonomia. E isso é um dos fatores hoje que traz para o ambiente de trabalho, para o sistema, uma melhora muito grande. As pessoas se sentem mais confortáveis, mais confiáveis, mais autônomas, e isso acontecendo naturalmente, elas se sentem mais felizes. E, por consequência, todo o sistema ele começa a ter melhorias em vários pontos. Algo muito importante que as pessoas hoje, elas não estão tão acostumadas a fazer, né? Ajudar a encantar os clientes. Encantar os clientes não é uma responsabilidade só de quem faz o atendimento, não é uma responsabilidade só de quem faz a venda, não é uma responsabilidade só de quem está lá na ponta, face a face com o cliente. Ajudar a encantar o cliente é uma responsabilidade da organização como um todo. E nesse momento em que as vendas, às vezes, elas estão mais difíceis, em que as interações, elas estão mais difíceis, as pessoas têm que estar preocupadas dentro da organização é que todos são responsáveis por encantar o cliente. Desde o fato de um bom dia ao você chegar em um estabelecimento, ao fato de uma solução que você desenvolveu e ela está orientada a fazer com que o cliente tenha uma experiência muito boa, isso tem que permear por toda a organização. A gente fala de quem faz a limpeza ao presidente da companhia. Encantar o cliente é responsabilidade de todos. E nesse momento, e pós-Covid-19, com todas as restrições, com todo o desafio econômico que o Fábio trouxe um pouquinho aí nos primeiros slides, entendendo que a tendência de renda é diminuir, encantar o cliente que você tem dentro de casa hoje, ele é muito importante. O custo de se manter esse cliente dentro de casa hoje ele é muito menor do que o custo de aquisição de um novo cliente. Então, essa tem que ser uma preocupação, né? Manter esse cliente encantado. Um outro ponto muito importante é gerenciar o sistema, não as pessoas. Influenciar o sistema hoje para que o sistema faça com que as pessoas tenham comportamentos diferentes. Exemplos que a gente gosta muito de falar se você olhar para trânsito, as pessoas... a gente fala aqui o seguinte, o brasileiro, por exemplo, que está acostumado a dirigir no Brasil, quando ele vai para fora do Brasil, ele continua sendo a mesma pessoa, só que ele está em um sistema diferente. Portanto, a forma dele dirigir fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, ela é muito diferente. E ela é muito diferente por quê? Porque o cara mudou? Não, ela é muito diferente porque o sistema mudou. Então, a forma com que a gente pode trabalhar para que as pessoas melhorem é fazer gerenciamento no sistema, é fazer intervenções no sistema para que as pessoas consigam se comportar de maneira a que o sistema aceite. Então, deixar muito claro quais são os valores que a gente tem. Tem questões culturais e tem questões de comportamento. E ambos podem ser influenciados por sistema. Um simples condomínio hoje é um sistema complexo que a gente tem e que se você trabalha ali dentro regras, você trabalha restrições, você vai fazer com que essas pessoas ao longo do tempo elas vão mudar. Então não adianta você gerenciar a pessoa, individualizar o problema, individualizar o que você pretende ter de ganho. Fazendo pequenas intervenções no sistema, muito claramente você consegue fazer com que as pessoas tenham comportamentos melhores. Comportamentos melhores levam ao médio e longo prazo com que a cultura também melhore. E por fim, a questão de cocriação de trabalho. Como é que a gente faz o trabalho à distância? Como é que a gente faz com que essas cocriações elas continuem acontecendo com boas interações, continue fazendo com que o conhecimento coletivo traga novas interações, traga novas soluções.
mais um paralelo aqui com o Covid-19, a gente vai precisar ser um pouco mais... O Fábio falou um pouco da crise de 2008, que muitos de nós passamos, onde a gente teve ambientes muito rígidos, onde foi necessário fazer uma contenção de custos, onde as equipes diminuíram, e a gente teve ali alguns fatores que fizeram com que empresas saíssem melhores do que outras. Nesse momento, a gente entende muito claramente que a criação coletiva, o conhecimento coletivo, ele vai fazer com que novas formas de trabalho, novas soluções, elas vão emergir. Então, dentro de equipes hoje, que você tem todo mundo em uma mesma sala, com dinâmicas, como é que você leva isso para fora desse ambiente para que a cocriação do trabalho ela continue? Absorvendo, trazendo para o contexto em que as pessoas têm níveis de competência e de aprendizagens diferentes e que elas vão conseguir contribuir uma com a outra. Uma pessoa, duas pessoas, elas não vão conseguir alcançar esses objetivos, né? Equipes vão conseguir fazer isso, equipes multidisciplinares, com aprendizagem, com competências diferentes. A cocriação do trabalho ela vai ser cada vez mais importante para que a gente consiga trazer para a companhia, para a organização e para o meio que a gente vive, né? De maneira com que a gente consiga ter novas soluções. E o que torna essas equipes competentes? E aqui a gente tem um pouquinho, né? Tem várias outras coisas para a gente falar aqui, mas competências individuais faz com que as equipes sejam mais competentes. Como? Cada pessoa tem uma competência. Na minha apresentação do Fábio, a gente observa, tem pontos que o Fábio faz, tem pontos que eu faço, são competências individuais que cada um tem, que somados em uma equipe, fazem com que a equipe seja mais produtiva, mais inteligente, né? O conhecimento coletivo. Ajudar uns aos outros, diminuir o ambiente de competitividade. O ajudar o outro não é um problema, ajudar o outro é algo que faz com que você desenvolva mais competências, com que você aprenda um pouco mais pelo fato simples de ajudar as outras pessoas. Isso faz com que as pessoas também se sintam à vontade de oferecer ajuda em momentos que você também precise dela. Intensificar a comunicação do time, deixar canais abertos, canais claros, em que o time pode comunicar entre eles e com a gestão, uma comunicação clara e transparente, para que as pessoas consigam ter informação, para que as pessoas consigam dar ideias, para que as pessoas consigam entender as restrições. Então, essa comunicação, principalmente com as pessoas trabalhando remotamente, ela tem que ser muito fortificada e ela faz com que o time trabalhe cada vez mais. Colocar um pouquinho aqui da tensão criativa, né? Ambientes com um pouco de tensão, ambientes com um pouco de restrições, de questionamentos, vai fazer com que as pessoas tenham mais criatividade. E aqui não é instaurar o caos, a gente já viu ambientes em que isso é muito nítido, né? As pessoas criam, elas entregam mais porque os ambientes são muito tensos, então é um ambiente de pressão, não é isso. A Management 3.0 fala um pouquinho da tensão criativa, colocar as pessoas sobre situações, sobre circunstâncias, com ambientes seguros em que elas consigam ter uma criatividade boa para resolverem problemas. Dessa tensão ela vai trazer para a mesa problemas que precisam ser resolvidos, com a urgência às vezes que eles precisam, mas que as pessoas consigam ter criatividade para ajudar elas a resolver. E uma estrutura de competências do time. E aqui é muito importante a gente trabalhar será que nós conhecemos todas as competências que o nosso time tem? Será que a gente conhece as competências que cada um tem? Conhece as competências que a gente precisa desenvolver no time para que a gente tenha times cada vez mais competentes, mais auto-organizáveis? E eu acho que isso é um ponto de muita relevância também. Então, aqui a gente está falando um pouquinho de como fazer os nossos times serem mais competentes para que a gente consiga atravessar todos os desafios que a gente vai ter nesse durante e pós-Covid-19, que a gente acredita que vai trazer desafios nunca vistos, visto de um ambiente novo, de um ambiente de caos, de um ambiente em que a gente tem um nível de complexidade muito alto e a gente está o tempo inteiro ali em situações caóticas, situações muito complexas, em que os nossos checklists já não atendem mais o que a gente precisa, em que os especialistas por si só também não são mais suficientes. E aí aqui a gente está falando de juntar tudo isso e a gente vai conseguir ter resultados muito melhores para
atravessar essa crise. Eu acho que um pouco é isso. Fábio, fica à vontade para considerações, para a gente caminhar para o final. Não, bacana. Eu acho que são esses pontos que você levantou mesmo, Fernando. Eu acho que os desafios aí que vêm pela frente, eu entendo que a maioria das pessoas já está passando, eles esperam que nós façamos utilização de novas práticas, né? A gente não pode resolver problemas novos com práticas antigas. Então, acho que isso é importante. A apresentação, a gente vai colocar ela no formato de PDF, a gente consegue apresentar aí para mandar para vocês. A gente tem um e-mail de todos vocês que participaram. E agora o que eu quero fazer? A gente utilizar o bate-papo se existe alguma pergunta que alguém queira fazer. Perfeito. Vamos ver aqui se surge alguma pergunta. Alessio, nos ajuda aqui e põe uma pergunta fácil, não uma pergunta difícil, né? Perguntas difíceis não, Alessio. Pergunta difícil não, Alessio. Só uma pergunta fácil. Assim, qual vai ser o tamanho da recessão econômica? Não sabemos essa. A gente tem pior cenário aí, eu já vi números da retração econômica no Brasil sendo menos 4%, tá? E melhor cenário sendo menos 2%. Então, fazendo aquela utilização daquela estratégia, seria menos 2% e a menos 4%. Então, a gente tem isso daí. Neste novo cenário, como conseguimos melhorar o engajamento entre as pessoas tendo equipes heterogêneas com vivências diversas? Eu entendo que a gente tem alguns caminhos aí, Alessio. Então, vamos num primeiro caminho. Eu acho importante as pessoas conhecerem as outras pessoas. Então, é importante que um membro da equipe conheça o outro membro da equipe. Então, se eu não conheço a outra pessoa com quem eu trabalho, do ponto de vista pessoal, não profissional, a gente às vezes conhece a outra pessoa do ponto de vista profissional. Ele conhece Faro, o outro conhece nuvem, o outro conhece antivírus. Mas conhecer o que o Alessio gosta de fazer, quais são as iniciativas pessoais que ele tem, quais são os hobbies, quais são os desejos que ele tem como pessoa. Então, o primeiro trabalho é uma pessoa conhecer a outra. O segundo trabalho é você entender quais são os motivadores pessoais de cada uma pessoa. Então, conheço a pessoa e conheço os motivadores pessoais. E a partir do momento que você conhece as pessoas e conhece os motivadores pessoais, é possível, em ambientes onde exista um mínimo de segurança, então uma pessoa confia na outra, que a equipe comece a colaborar. Então, é importante que a equipe tenha um ambiente mínimo de segurança, uma pessoa conheça a outra e uma pessoa entenda quais são os motivadores pessoais. Tem os testes de personalidade, no Brasil diz que é o mais famoso. Eu acho que de posse desses 3 elementos, você tem a possibilidade muito grande de ter uma cooperação e as pessoas estarem trabalhando a fim de um propósito comum. Então, é importante, no seu papel como líder, definir qual que é o propósito norteador e agrupador para que as pessoas trabalhem cada vez mais. E aí, Fernando, o que você tem para complementar? Não, eu acho que é isso. Os motivadores pessoais, eu acho que são pontos muito relevantes para a gente entender. A gente fala um pouco disso nos treinamentos, entender o que motiva as pessoas. Tem pessoas que são motivadas por desafios, tem pessoas que são motivadas por dinheiro, tem pessoas que são motivadas por estar em ambientes de tecnologia, ou seja, atuando com coisas novas o tempo todo.
E conhecendo um pouco disso, você consegue aumentar o engajamento das pessoas, porque você consegue direcionar um pouco melhor onde essa pessoa e com o que essa pessoa pode trabalhar. Um dos exemplos que a gente usa muito claros é simples, você pedir para alguém que valoriza muito estar com a família para fazer hora extra com frequência. Certamente você vai diminuir a motivação dessa pessoa, certamente o engajamento dela vai diminuir. Por quê? Porque uma dos motivadores que essa pessoa tem é estar com a família. Então, fazer horas extras para essa pessoa é algo que vai fazer com que ela tenha engajamento e motivação cada vez menores. Então, conhecendo um pouco disso, certamente o engajamento aumenta. A felicidade das pessoas vai contribuir para que esse engajamento aumente. E aos poucos elas vão entendendo que é uma responsabilidade de ambos. Conhecer. Também não adianta só a gente conhecer, eles também têm que conhecer os gestores, e para os gestores às vezes isso é um pouco difícil, essa abertura, né? A próxima pergunta vai falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho disso. Acho que é um ambiente de segurança, é um ambiente em que as duas partes têm que dar abertura para que ambos se conheçam e consigam fazer esse trabalho de uma maneira mais clara, conhecendo as pessoas, conhecendo um pouco dos motivadores. Isso acho que vai, de fato, aumentar o engajamento. Não, bacana. Vou fazer a próxima pergunta aqui, como aplicar metodologia quando dentro da hierarquia você responde a um líder com uma visão totalmente diferente e não lhe dá muito espaço para sugestões. Então, eu quero propor algo novo e eu vejo que o ambiente onde eu estou inserido não é muito aberto para novas sugestões. Aí eu acho que o importante é tentar entender por que, num primeiro momento, o gestor não gosta de mudança. Então, por que o gestor não gosta de mudanças? Será que no passado algumas mudanças trouxeram benefício ou malefício? Então, uma hipótese é essa. Uma outra hipótese é o gestor não tem muitos elementos ou não tem um entendimento muito grande de quais ganhos ele pode ter com a mudança. Então, o ser humano, ele muda quando a gente consegue mostrar quais os ganhos que a mudança traz, ou ele muda para um outro motivador, que é um risco iminente, né? Então, tem um risco muito grande, vai fazer todo mundo mudar. Caso do Covid-19. Então, empresas que não tinham política de ter home office, do dia para a noite conseguiram colocar dezenas, centenas e até milhares de funcionários para trabalhar de casa, mesmo anteriormente. Eu entendo agora, Elber, que a gente está num momento onde existe uma ruptura e, a partir dessa ruptura na forma de trabalhar e na forma de como as pessoas interagem, que existe essa abertura. Mas o que o Management 3.0 ele prega? Que a mudança ela é ela é compartilhada entre o gestor e o colaborador. E as funções e a gestão ela é tão importante que ela é distribuída. Então, eu pego atividades que estão no gestor e eu distribuo entre os colaboradores. Então, a melhor forma de fazer isso é trazer exemplos. Eu acho que existem inúmeras empresas onde esse novo modelo de gestão está trazendo algum benefício. Então, tem o primeiro ponto. Mas ele é um processo lento e ele é um processo que é necessário que você faça o esforço, né? Então, se eu quero fazer as mudanças, eu vou fazer, num primeiro momento, a maior quantidade de esforço necessário para que essas mudanças começam a aparecer. E eu começo a fazer isso no meu dia a dia, né? Eu estou disponível para as pessoas, eu procuro escutar as pessoas verdadeiramente, eu colaboro com os outros, eu me engajo com atividades que estejam relacionadas direto ou indiretamente com o meu trabalho, e a partir disso eu consigo gerar a curiosidade nas outras pessoas do por que eu estou agindo daquela forma e como elas podem também começar a agir daquela forma. E isso começa a criar uma cadeia benéfica ou positiva dentro da empresa. E a partir disso as mudanças começam a acontecer. Esse é o meu two cents aí.
Eu acho que é muito disso, Fábio, e pegando um pouquinho com relação a como é que a gente muda, né? A gente fala de gestão, e a gente percebe que tem duas mudanças que acontecem, duas formas em que essas mudanças elas acontecem. Tem mudança que acontece top-down. Então, o gestor entende que é isso e ele vai ali encabeçar e a posição de gestão ele acaba conseguindo levar muito desse movimento. Mas existe um outro movimento que é tão poderoso quanto esse, que é o que a gente consegue demonstrar da base para cima. E como é que a gente mostra isso? Como é que a gente consegue fazer com que o gestor, por mais que ele não queira, não dê abertura, a gente precisa começar a buscar formas de mostrar em pequenas ações, em pequenos resultados, formas que a gente leva para ele, que é resultado. Com resultado é difícil questionar. Então, quando você começa a fazer ações, mudanças de comportamento, mudanças no sistema, em que você começa a ter bons resultados, é difícil as pessoas falarem que não querem, porque você está indo contra resultados palpáveis. Então, o simples fato, por exemplo, de você tem uma equipe e o seu gestor acima não tem, o simples fato, às vezes, de você começar a fazer reuniões diárias com a sua equipe, começar a mostrar o engajamento que isso está gerando, os resultados, a melhora de resultado que você está tendo, pelo simples fato de você ter reuniões diárias com o time, isso é algo que gera um resultado que seja tangível, que você consegue, aos poucos, demonstrando para esse gestor que existem práticas que podem ser utilizadas para tudo. E aí, aos poucos, você vai quebrando as resistências. É resistência normal. Às vezes a gestão está com... uma das coisas que a gente observa muito é que às vezes o gestor está com medo. Essa mudança, dar mais autonomia, delegar, isso em um primeiro momento leva ao gestor do modelo antigo olhar para falar, poxa, eu estou perdendo poder, eu estou perdendo função aqui dentro. Então, o que eu vou fazer daqui um pouco? E ele não consegue enxergar que, na verdade, a obrigação, o papel dele no futuro vai ser esse, não vai ser cobrar a equipe, não vai ser passar a atividade para a equipe, vai ser ajudar a equipe, vai ser um facilitador para a equipe. Eu acho que buscando aqui, respondendo um pouquinho, tentar encontrar no dia a dia atividades que você possa desenvolver, que tragam ganhos, que você consiga demonstrar e aos poucos você faça com que o time como um todo e esse gestor também consiga evoluir. Não, bacana. Ó, tem duas perguntas e uma pergunta só para você, Fernando. Eu vou a próxima aqui do Jason. Qual a melhor forma de acompanhar / monitorar as equipes que estão atuando no home office no dia a dia? Como o Fernando levantou na apresentação, a gente vai ter que começar a trabalhar por metas. Então, é importante o gestor definir a meta da semana e, a partir da prática das reuniões diárias, ele entender com os membros da equipe ou com as pessoas se existe algum impedimento. Então, no começo da semana, o gestor ele vem e define as metas, então ele tem a clareza e ele compartilha com os membros da equipe qual que é a meta. O gestor e o colaborador, eles entram em concordância, então o gestor pede para o colaborador fazer atividades 1, 2 e 3, e o colaborador fala, não consigo fazer 1, 2 e 3 devido a XYZ, só consigo fazer 1 e a 2. Então, após essa concordância do que vai ser feito, o gestor faz uma reunião diária, e a partir dessa reunião diária, ele faz esse checkpoint, onde ele pergunta se tem algum impedimento. Existe algo que esteja impedindo você de conseguir realizar a atividade? E deixar bastante claro para o colaborador não é só naquele momento que você fala que você tem problemas, pode trazer para mim o problema a qualquer momento, mas em momentos específicos você tem esses checkpoints acontecendo. Então é importante esses checkpoints acontecerem diariamente. E no término da semana, na sexta-feira, o gestor vai ver os resultados com o colaborador e se os objetivos ou a meta ela foi atingida. Então, assim, é preciso ter clareza da meta. A meta ela precisa utilizar o critério SMART, ela ser específica, mensurável, alcançável, temporal, né? E também ter um propósito. E o colaborador, junto com o gestor, ter a oportunidade de ver se existe algum impedimento. Então, eu entendo que, uma vez tendo essa meta clara,
você tendo a prática das reuniões diárias, você consegue ter a certeza que as pessoas estão atingindo os objetivos. Você pode ainda fazer uma outra prática de pedir para o colaborador fragmentar. Ó. Você tem essa atividade aqui, fragmenta ela para mim. Ó, nesse dia você vai entregar o quê? Naquele dia você vai entregar o quê? É um pouco difícil fragmentar, mas é possível. E talvez é uma maneira onde você pode pegar uma pessoa que tem uma maturidade baixa e auxiliar essa pessoa a conseguir atender os objetivos. Então, assim, depende muito de maturidade. Então, quanto menor a maturidade do membro da equipe, mais acompanhamento você precisa fazer. Quanto maior maturidade o membro da equipe tem, mais autonomia você dá e você faz e você pode até falar assim, não vou fazer checkpoints diários, porque ele tem uma maturidade alta, ele consegue fazer as entregas e faz checkpoints 3 vezes na semana, em vez de fazer 5 vezes, pegando um exemplo aí. Então, isso vai variar bastante da maturidade do membro da equipe, vai depender bastante da complexidade da atividade e também vai depender bastante o quanto você fazia antes isso dentro da empresa, né? Você tinha o hábito de delegar antes? Então, se você delegava antes, fica mais fácil. Se você está começando a delegar agora, ela se torna uma tarefa mais difícil. E delegação a gente tem que tomar cuidado, você tem que criar as fronteiras, né? Falar assim, eu estou te delegando para você ir daqui, aqui. E a fronteira, o que que é? É a rede de segurança. Assim, o cara não se mata, tá? Então, é importante. O que você acha Isso aí, aí. Fernando? Não, eu acho que esse é o ponto. O acompanhamento ele passa a ser muito mais por resultado do que por tempo de trabalho. Deixar claramente os limites ali definidos, acho que é algo que ajuda muito no processo de delegação e de acompanhamento dessas atividades. As pessoas precisam saber até onde elas podem ir. Fomentar com a equipe a questão da responsabilidade. Todos são responsáveis pelas entregas, todos são responsáveis por manter a empresa funcionando. Então, desenvolver aqui um pouquinho do senso de dono em todo mundo. Isso vai fazer com que as pessoas tenham responsabilidade, tenham mais senso para as entregas. Acho que esse é um ponto muito importante. E você vai entender que para alguns um acompanhamento é maior, para outros o acompanhamento é menor, e como o Fábio colocou, depende muito da maturidade que cada um se encontra. E assim como a gente fala um pouco sobre o processo de delegação, ele vai dos estágios de 1 ao 7 e, obviamente, vai depender muito de como cada um está, né, naquele momento. Respondendo a pergunta que você me falou que foi para mim aqui, né, que é do Fabiano. Uma vez fiz entrevista na Precanjuba e o Fernando me disse que não acreditava no Management 3.0. Como é que foi o processo de mudança? E aqui, Fabiano, para mim é um processo, acho que como quase todos os gestores, eles passam. Toda e qualquer mudança, o Fábio falou um pouquinho disso no começo, ela traz para a gente uma sensação de perda de controle. Essa mudança, ela está vindo por quê? Como? Então, como é que esse processo se deu? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo e aplicando diariamente práticas, testando essas práticas no dia a dia e entendendo cada um dos benefícios. Tem práticas que trazem benefícios muito rápidos, tem práticas que trazem outros benefícios, e tem prática que a gente aplica, às vezes ela traz problema, em função da maturidade que ou eu, o gestor, no caso, ou a equipe ela está. Então, esse processo, ele na verdade, ele é em progress ainda, ele é um processo, a gente tem praticado muito do Management 3.0 dentro de casa e colhido benefícios diariamente em função disso. E qual que é o nosso próximo desafio aqui com o Management 3.0? Porque não adianta só a gestão ela estar encabeçada com isso. Não adianta só o Fábio, só eu, e a gente acreditar como o Fábio trouxe e a gente vem desenvolvendo várias práticas dentro da equipe. É fazer com que a equipe entenda os benefícios que o Management 3.0 traz. Então, esse processo ele tem sido um processo de aprendizado, de prática, de botar a mão na massa, de entender, de ter ciclos curtos, de escutar feedback, de entender que nem tudo que a gente está fazendo está 100% certo, que pode ser melhorado, e assim a gente consegue entender que o modelo funciona, assim como entendo eu que muitas organizações têm passado quando a gente fala de métodos preditivos e metodologias ágeis. Tem muita gente hoje ainda que quando você pergunta sobre métodos ágeis, o cara fala, não, é legal, funciona muito bem quando você fala de software. E na realidade não, funciona muito bem com tudo. E assim como o Management 3.0, vai funcionar bem com tudo. 100% dessas práticas são aplicáveis em todas as organizações? Certamente não.
vai depender da maturidade da gestão e das equipes, vai depender da cultura que a empresa tem. Tem empresas que têm culturas tão rígidas que boa parte dessas práticas elas não vão caber ali. E vai caber a gente entender se faz sentido ou não estar em cada organização. Então, acho que esse processo está se dando dessa maneira. O Management 3.0 tem trago benefícios no nosso dia a dia, para nós e nos feedbacks. Nos feedbacks que a gente tem com a equipe, também para a equipe. E a gente vai continuar fazendo isso e cada vez com mais profundidade para que a gente colha todos os benefícios que a gente acredita que o Management 3.0 vai trazer e já tem trago. Não, bacana. Deixa eu responder a última aqui da Eliane, é como aplicar a dica de conhecer mais as pessoas da equipe em tempos de isolamento ou distanciamento. Então, assim, existe uma prática que a gente faz, que a gente copiou dos mapas mentais. Então, dentro do Management 3.0 tem uma prática chamada mapas pessoais. Então, o que ela faz? Ela pega o mesmo princípio dos mapas mentais e o que você faz? Você coloca no centro a pessoa, que seria você, coloco lá no centro Fábio, e daí eu ponho as ramificações, que são a família, no caso a Flávia e a Luísa. E o que eu gosto de fazer? Corrida, maratona, corrida de rua, onde eu já morei. Daí tem lá Poços de Caldas, Minas Gerais, morei em São Paulo, Goiânia, Estados Unidos, Berlim, e que eu gosto de fazer, onde eu estudei, o que eu tenho de formação e assim por diante. Então, assim, o mapa pessoal é uma folha de papel A4. Não estando em casa, vocês podem utilizar o Mind Mapper, como é que chama, Fernando? Mind Mapper. Mind Tem um Mind, Mapper. mas tem uns 3 ou 4 que são online, a gente pode É, compartilhar aqui com vocês no final, junto com a apresentação. Mas tem ferramentas online hoje que permitem você criar um mapa mental e compartilhar com todos e fazer com que isso fique colaborativo com toda a equipe. Acho que é um dos pontos bem legais da gente utilizar os mapas pessoais, vai dar uma visão muito boa para todos. Utilizar um pouquinho dos motivadores lá também para entender quais são os motivadores de cada um, acho que contribui muito e também pode ser uma dinâmica feita com quadros no Trello, destacando ali quais são os motivadores para que as pessoas possam arrastar ali para seus respectivos quadros. Acho que dá uma das formas da gente conseguir conhecer o time um pouco melhor, mesmo de frente a distanciamento social. não, bacana. Então, essa é uma prática que eu acho muito legal. Você faz os mapas pessoais, né? Que é a prática que a gente faz na gestão 3.0. Depois a gente pode colocar um nome para a equipe, né? Para criar aquele senso de grupo e assim por diante. Então, é importante essas práticas onde você começa a aumentar o senso de grupo, né? E mudanças, por mais que a gente imagina que elas sejam alterações psicológicas, as mudanças são originadas de fenômenos sociais. Então, o grupo muda e, a partir dessas mudanças, ele impacta outros grupos. Então, mudanças são fenômenos sociais, sociológicos, diferente do que a gente imagina. O Fernando mandou aí, mindmaster.com. Isso é uma Bacana, pessoal. delas. Mais alguma pergunta? Te exceder um pouquinho o tempo? Eu acho que não, então, Fernando. Pessoal, então, Excelente. ótimo. Queria agradecer, então, a presença de todos. A gente vai mandar o material em PDF para vocês e a gente também vai colocar no YouTube a apresentação para quem não pôde participar. Novamente, quero agradecer aí todos, tirar uma parte aí do sábado. Eu sei que não tinha muitas opções, né, Fernando? Eu acho que a gente concorreu com Com Netflix. poucos, né? É isso Netflix, não, ainda aí. bem que a gente não estava no lançamento da Casa de Papel, senão a gente já está perdido. Não seria diferente, com certeza. Não, obrigado, pessoal. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado aí. Nos falamos na próxima oportunidade. Teremos mais como esse, viu? Obrigado a todos pela presença, pelo tempo e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abraço, tchau, tchau.